Olá, galera! Pode chegar, está no ar o segundo episódio do Tô no Pod. Eu sou o Kelvin Polasso e a gente chega com novidades para esse episódio. Hoje a apresentação vai ser com o Pedro Vitor Fernandes. Seja muito bem-vindo, Pedrão. Sim, senhoras e senhores, reforço de peso aqui, meus jovens. Pedrão agora apresentando aqui o Tô no Pod com vocês. Super prazer, então vamos, eu e Kelvito, apresentar esse Tô no Pod. Vamos conversar, né? Essa dupla que já ficou conhecida lá no Toledo News na Copa, agora também aqui no Tô no Pod. E hoje a gente recebe uma figura especial, né, para esse segundo episódio. Sem dúvida, professor Joel, professor de italiano, pedaleiro, um dos caras mais carismáticos que eu já vi, que vai passar um tempinho aqui com a gente batendo um papo. Idealizador também do projeto Bike Tour. Então, Joel, seja muito bem-vindo ao Tô no Pod. Obrigado, Kelvin, Pedro e a todos que estão aí assistindo a gente em casa. Então, Joel, para começar esse bate-papo, se puder falar um pouquinho como surgiu o projeto, o Bike Tour, quando veio essa ideia de idealizar esse projeto? Bem, na verdade, se a gente pegar assim, um resumo histórico, a gente já viaja de bicicleta há mais de 20 anos. Então, a nossa primeira viagem foi lá em 2002, quando a gente saiu lá da região do Vale do Ivaí, aqui para a região oeste. Eu tinha meus parentes aqui, meu pai morava em Cafelândia, e a gente foi num domingo à tarde numa pescaria, eu mais alguns amigos, e eu já precisava vir, mas trabalhava diferente, então não era nem um trabalho, era um bico. E naquela pescaria que dava 14 quilômetros de casa, um colega meu falou assim, vamos lá para Cascavel de bicicleta? Eu falei assim, vamos, né? Mas não muito crente do que eu estava fazendo. E de lá para cá a gente começou aí a viajar de bicicleta, vim para Cafelândia. Como eu não tinha um trabalho fixo em Borrasópolis, que era o nome da cidade onde eu morava, não sei se alguém aí conhece essa cidade, pesquisa aí no Google, o nome é peculiar, né? Meu primo falou, faz ficha aqui na cooperativa, Copacol. Eu, naquela cabeça lá do interior, fiz a ficha e falei, vão me chamar daqui uns 2 anos. Vim para Cascavel no mesmo dia, pedalando de Cafelândia. Quando eu voltei no outro dia, meu primo já falou, o RH ligou, é para você começar a trabalhar. Eu que não tinha trazido carteira de trabalho, nada, minha mãe mandou os documentos e eu fiquei por aqui. Meu amigo voltou sozinho para Borrasópolis e eu fiquei. Então, o motivo de eu ter vindo para a região oeste, estar aqui até hoje, foi uma viagem de bicicleta. Então, aí começa a história, né? Quantos quilômetros de Borrasópolis até Cascavel? Esse primeiro percurso, pelos desvios, nós não viemos direto, nós viemos passando por algumas cidades, aí deu basicamente 370 quilômetros. Né? Daqui de Toledo até Borrasópolis seriam 375. A gente veio fazendo algumas visitas até para passar em lugares que a gente conhecia. Então, em todo esse percurso, a gente pousou, almoçou e jantou em casa de conhecidos. Então foi free essa viagem. E é bem curioso, a maioria das pessoas que recentemente foram mais para o caminho da bike, muita gente fala assim, por questão de saúde, por questão de fazer um esporte. E é bacana porque a bike estava no começo da sua história desde o princípio. É interessante perceber assim, que naquela época, isso há 20 anos atrás, você não tinha esses grupos organizados pedalando com essa questão pensada voltada diretamente para a saúde. Naquele momento foi uma necessidade. Não tem um recurso para vamos de bicicleta. Vamos! A gente fez essa primeira viagem e a gente gostou de pedalar, viajar. Não era só aquele pedal que você vai e volta para sua casa no final da tarde, ou alguns quilômetros, né? Então a gente fez o planejamento, porque todo o roteiro foi feito, né? Onde a gente ia almoçar, posar. E depois o meu amigo começou a viajar também, já fez várias viagens, e eu, depois disso, fiz também. Em 2003, quando eu estava já na Copacol trabalhando, primeiras férias, eu fiz o anel de integração. Naquela época se falava muito, né? Sobre o percurso que passava, os pedágios, as BRs. E naquela época, em setembro de 2003, a gente fez 1.500 quilômetros em 19 dias, passando nesses principais locais e visitando ainda o Pico do Marumbi, na cidade de Morretes. Né? E a curiosidade é que nesse momento eu visitei, porque naquela época tinha cartão telefônico. Você não vai lembrar disso, né, Pedro? Cartão telefônico. Quem tem mais idade vai lembrar. Pior que eu vou entregar a idade porque eu lembro.
nesse momento. A gente lembra, mas não utilizou. Não utilizou. Exatamente. Eu lembro que até riscava o fundo do cartão porque falava que dava uns créditos a mais ali. E eu lembro que tinha visto um cartão telefônico com o Pico do Marumbi. Eu falei, mas eu quero ir nesse lugar. E na primeira oportunidade que eu tive de viajar de bicicleta, eu passei lá. Né? Isso em 2003. Então, essa foi a segunda viagem. A terceira viagem foi de 2006 para 2007. Eu já estava morando em Cascavel, já estava no último ano de faculdade. Eu fiz letras na UniOeste. E aí eu apresentei um projeto para esse meu amigo que fez a primeira viagem comigo. E eu falei, vamos contornar o Paraná. Ele falou, vamos. Só que eu não tenho dinheiro, então ele me bancou. O bom de viajar de bicicleta é que você acaba gastando pouco. Então ele, como eu já era professor, já tinha os recursos, né? Eu fui nas custas dele nesse meu primeiro mês. A gente passou 30 dias viajando, do dia 10 de dezembro de 2006 a 10 de janeiro de 2007. A gente contornou o estado, deu mais ou menos 2.600 quilômetros. E a gente andava a faixa aí de 100 quilômetros por dia, 110, e pousava onde dava, né? Tinha uma marquise, tinha um posto de gasolina, tinha uma cancha de bocha na praça, a gente ia lá. Eu acho que assim, há 20 anos atrás, quase isso, era bem mais tranquilo você ficar num lugar aberto, né? Você não se preocupava tanto. Detalhe interessante, na primeira viagem eu não tinha nem bicicleta. Bicicleta emprestada? Peguei emprestado. Na verdade, eu lembro que eu falei que eu trabalhava numa feira, eu tinha um sócio, né? Eu peguei a bicicleta do filho dele para vir para cá, depois eu devolvi quando voltei de ônibus. Depois você tem que pegar essa bike e enquadrar, porque ela mudou a história. Mudou, e eu não sei nem o que aconteceu com ela, porque depois eu devolvi, né? Aí, da segunda viagem, eu comprei, ela foi roubada, e a da terceira também foi roubada. Mas na estrada ou... Não, isso, por incrível que pareça, foi tudo roubado, assim, onde você tá achando que tá seguro. Aqui eu tô em casa, tô tranquilo. Porque quando você sai, você fica mais preocupado. Não, deixa eu prender, porque eu não sei onde eu tô. E é onde as coisas não acontecem. Na maioria das vezes, quando você tá sossegado, é que acaba acontecendo esse tipo de coisa. E nessa viagem pelo Paraná, você falou que contornou o Paraná. Que pontos, assim, específicos vocês visitaram? Olha, a gente saiu de Cascavel... foi no sentido de Medianeira. Ali de Medianeira a gente subiu costeando a costa oeste. E aí a gente foi acompanhando o rio até chegar na parte norte e depois começar a descer para o litoral do Paraná. Depois a gente veio costeando, não, a gente veio ali naquele limite entre Santa Catarina e Paraná até chegar ali em Capanema. Em Capanema, a nossa ideia inicialmente era ir para Foz do Iguaçu pela Argentina, mas a gente achou que seria meio complicado, né, atravessar por questão de regulamentação, coisa e tal. A gente pegou e cortou para Cascavel já. Então a gente saiu de Cascavel e voltou de Cascavel contornando mesmo o estado. A gente andava praticamente aí, só não parava uma vez por semana para descansar. No restante a gente estava pedalando. Passou o Natal, o Ano Novo... E meu aniversário. Caramba! Natal, Ano Novo e aniversário. É interessante, porque nessa segunda viagem do contorno do Paraná, eu já queria conhecer uma outra montanha, que foi o Pico do Paraná, que é a montanha mais alta do sul do país. A gente passou lá, né, a gente fez um bate e volta, escalou, desceu, e aí a gente ficou lá, foi no dia 30 de dezembro. Dia 31 de dezembro, a gente saiu do Pico do Paraná, que é Campina Grande do Sul ali, desceu pela Estrada da Graciosa, até Matinhos e passou a virar de ano em Matinhos. Tá? E ali foi o único lugar que aconteceu, o único probleminha, não foi nem mecânico, furou um pneu. Porque quebraram o vidro ali naquela virada de ano, e eu falei, não vou nem descer. Foi o único pneu furado, o único problema, nem foi problema mecânico, foi o único probleminha que teve, foi aquele 1 de janeiro ali, que furou um pneu e consertei na borracharia. E teve um acidente ali naquele dia também, de Guaratuba a Guaruva. O trânsito voltando da praia ali estava parado, né? Essa época de férias ali. E aí tudo parado e nós no acostamento, né? Veloz, como sempre. Um indivíduo lá do lado direito abre a porta do carro, mas só deu tempo de eu desviar, pegou um pouquinho do manete do freio, capotei, virei no ar, mas fiquei inteiro no chão. E caramba, né? Pneu furado, um só. Um só. Em mais de 1.000 quilômetros. 2.500. 2.500 quilômetros. Você tem só um pneu furado,
Só um arranhão, pô, dá pra dizer Então, que foi foram poucos percalços. Né? praticamente uma viagem perfeita. Você de carro não consegue ter uma tranquilidade dessas. E isso foi com uma bicicleta 18 marchas simples, né? A gente vê hoje, né, o pessoal, e a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de pensamento, né? Eu até falo para os grupos, né? Eu sempre fiz com as bicicletas mais simples as viagens. Hoje a gente tem os grupos e tem as pessoas que podem comprar. Isso é uma maravilha para aquele que pode comprar uma bicicleta cara. Só que a gente tem que convidar as pessoas que têm aquela bicicleta mais simples para fazer parte do percurso, porque muitas vezes ele não vem, não vou lá, porque todo mundo daquela lá tem uma bicicleta cara, eu vou lá com a minha barra circular, com a minha monareta. Né? Eu acho que a gente podia fazer uns grupos aí daquelas bikes mais retrô, para chamar o pessoal que vai para o trabalho mesmo fazer um esporte, porque você está indo para o trabalho, não é que você está pedalando, mas não é o esporte em si. Então você agrega mais. Acho que o difícil, né, é esse start, porque muita gente compra um carro, compra uma moto, às vezes acaba abandonando a bicicleta, vendendo, emprestando, acaba se desfazendo, e muitos também têm o pensamento de que as pessoas dos grupos, elas fazem percursos muito grandes, já Sim. estão muito acostumados a fazer grandes distâncias, andam numa velocidade muito grande, então não vou me adequar. Eu mesmo, a gente tem as brincadeiras lá, tem o Peba, tem o Galáctico, tem toda aquela questão lá. Eu falo que eu sou o que fica lá atrás, porque a minha questão hoje, eu já andei 100, 170 quilômetros num dia, mas hoje eu estou numa outra vibe, né? Que é parar, curtir aquele momento. Então, hoje nas minhas viagens eu procuro andar 50, 70, 80 quilômetros, mas bem tranquilo, para você aproveitar aquele momento. Porque você passa correndo de carro, você nem olha para o lado. Se eu fizer isso com a bicicleta também, qual que é a vantagem? Então, tem um animal passando, tira uma foto. Tem uma cachoeira, tira uma foto. Vê uma lanchonete, vai lá comer um pastel, porque você incentiva o comércio local. Né? Então, hoje eu estou numa viagem bem tranquila, assim, que é curtir a pedalada. E não só a velocidade, o tempo, coisa e tal. E até é bacana, que até pela sua camiseta da bandeira do Paraná e muito disso do pedal, que você fala até das cidades pequenas, né? Uhum. Você falou, Borrasópolis, eu lembro de passar pela cidade, ir mais pro noroeste. E é muito comum hoje no estado, quando você fala alguma coisa de turismo, você pensa, eu vou para Curitiba, que é uma cidade muito bonita, mas é uma cidade ali, vamos dizer, um destino que a maioria das pessoas vai. Vou para Foz do Iguaçu. Aí as demais cidades, às vezes, você tem coisas bacanas em cidades que, às vezes, a pessoa na bicicleta, ela conhece, uma cachoeira diferente, um lugar diferente, que muitas vezes você de carro, você passa ali, Estrada da Graciosa. Estrada da Graciosa de carro é uma coisa. Até pro carro é meio complicado, porque por causa da descida ali, mas para uma bicicleta, a quantidade de fonte d'água ali, é muito, realmente bonito. Um contato muito mais próximo com a natureza, né? Com todo esse ambiente, né? E tu mencionou essa questão dessa camiseta aqui, eu vou te contar a história dessa camiseta aqui, do porquê que ela tem a bandeira do Paraná. Em 2021, eu criei um projeto, que é o Pedalando pelo Meu Paraná. Que consistia esse projeto? Em passar em todas as cidades do estado, são 399 cidades, de bicicleta. Mas não seria uma viagem parecida com as anteriores, que você passava 5, 6 cidades num dia. Era você passar um dia em cada lugar, pelo menos. Pelo menos nas cidades pequenas. Por exemplo, eu estou aqui em Toledo hoje, saio e vou para São Pedro. Passo o dia em São Pedro, mostro tudo que tem em São Pedro, o que é histórico, o que é natural, cachoeira, tudo que tem ali. No outro dia, vai para a próxima cidade, vai para Veracruz. Esse era um projeto que ia durar 2 anos. Só que você sabe, para você sair 2 anos e deixar o seu trabalho, você precisa ter um recurso, né, um financiamento. Como eu não consegui esse financiamento na época, a gente criou essa camiseta ali para até fazer um tipo de entrada. Mas mesmo assim precisava de muito mais, né, aporte financeiro de instituições ou particulares. E o projeto, ele está pausado. Eu não parei ele, porque ele está na minha cabeça. O dia que eu puder, eu vou fazer. Só que eu já estou pensando num negocinho um pouquinho mais evoluído agora, né? Por que 2 anos? Vamos aproveitar mais, sabe? 2 anos e meio, 3 anos, né? E aí eu tenho que aliar também, porque eu não posso simplesmente
Tem muita gente que simplesmente pega a bicicleta e sai viajar, né? Eu sou casado, não posso abandonar a casa, a esposa, tudo em casa e sair pedalando por aí. Então eu quero fazer um negócio legal, que ela possa ir comigo, que ela vá num carro de apoio, que a gente consiga se manter, né, fazendo alguma atividade e, ao mesmo tempo, mostrar o que tem em cada cidade. Justamente a parte histórica e a parte natural de cada uma das cidades. Então, é um projeto que está na minha cabeça, ele está já no PDF, lá 30 páginas, explicado detalhadamente como ia funcionar. A hora que a gente tiver recurso, a gente vai fazer esse projeto ainda. Pô, imagina tem aqueles programas de viagens que ficou famoso. Imagina uma versão bike. Alô, TV. A ideia era essa. A gente tentou contato com instituições, órgãos de imprensa, o Detran do Estado, mas era época de campanha, tinha todo aquele ambiente de mudança. Então, assim, o aporte financeiro que a gente precisava para funcionar o projeto, minimamente, para os 2 anos, que era 140 mil, que não é tanto, para você manter 2 anos, 2 pessoas fazendo todo esse trajeto, não era tanto, mas mesmo assim era um momento difícil. Estava recém saindo da pandemia ainda, né? Então tinha mais esse agravante. Mas a ideia está aí. Aí o que aconteceu? Esse Pedalando pelo Meu Paraná era para começar em agosto do ano passado. Eu trabalhava no estado até julho, eu saí, né, e ia fazer esse projeto. Como não consegui, eu falei, eu vou fazer algo voltado para a minha profissão. Eu, como professor de italiano, o que eu fiz? Eu peguei o ônibus, saí de Cascavel, fui até Caxias do Sul e lá fiquei 4 semanas na Serra Gaúcha pedalando pelas cidades de colonização italiana. E lá eu mostrei em 4 semanas as principais cidades, né, da quais os imigrantes italianos vieram, né, construir, ajudaram a fundar, e mostrava as igrejas, as vinícolas. Então, a gente tem uma playlist aí no YouTube com 49 vídeos mostrando aí essas principais cidades da Serra Gaúcha, pedalando pela história da colonização italiana. E como que foi esse contato? Você conheceu imigrantes, filhos, netos? Os descendentes, né? Os descendentes? Descendentes. Porque a imigração lá chegou por volta de 1880, perto de 1900, então daquela época a gente não tem mais os descendentes mesmo. A gente tem bastante a questão cultural muito forte, né? Você, por exemplo, você tem Serafina Correia, a capital do Talian. O que é o Talian? Não é o italiano, é aquela língua que veio da Itália naquele momento, lá em 1880, e foi misturando com o português, com o espanhol, né? E hoje é até ensinado nas escolas da região lá. E tem muita coisa, muita cultura. Para mim foi muito bom, como professor, conhecer ali um pouquinho, porque o que acontece? A região de Toledo, quem colonizou foi os imigrantes, os gaúchos que vieram para cá, né? Daquela região lá. Então é muito, muito interessante falar isso, porque a maioria das pessoas que tem uma descendência, eu também tenho descendência italiana, mas a maioria do pessoal fala assim, só uma descendência, ok. Ou, no máximo, a pessoa tem interesse por, um dia eu vou lá no país da onde vieram meus antepassados, vou lá visitar. É bacana você ver a história ali como ela foi feita. Por exemplo, aqui no estado tem Maringá, que é polo japonês, né, da imigração japonesa. Lá em Curitiba você tem ali os poloneses e os ucranianos. E é bacana esse contato com o italiano, né? Que para você, acho que é desde a infância mesmo, estar muito próximo da língua, né? Na verdade, eu caí de paraquedas nessa história de italiano aí. Eu sempre digo para os meus alunos que eu sou descendente do Rei do Gado. Tu não vai lembrar também. Não, tá passando na Vale a Pena ver de novo. Tá passando agora. Bruno Metzinga. Então, a novela de 95 e... A minha avó tinha descendência italiana, mas já tinha tudo se perdido, não tinha ninguém falando mais o idioma em casa, minha mãe não falava nada, eu também nunca tinha ouvido falar do italiano. Em 2003 para 2004, quando eu me inscrevi em letras na UniOeste, eu tinha 3 possibilidades, espanhol, inglês e italiano. Em inglês eu já tinha começado um cursinho de inglês, não tinha gostado muito, espanhol também não, eu falei, eu vou tentar um negócio totalmente novo, né? Então eu entrei dentro do curso de italiano não sabendo nem que era oi em italiano. E isso é uma coisa que eu falo para os alunos, porque se eu aprendi, você pode aprender também, porque eu aprendi do zero absoluto. Não sabia nada de italiano, a não ser as palavras que são iguais,
né? Aquela coisa que a gente vê em novela, Amor é Mio, você sabia de escutar, mas não sabia nenhum contexto por trás daquilo ali. Quanto tempo você demorou para começar a aprender o italiano, para ter certa fluência? Olha, essa é uma questão assim que para analisar o percurso da gente demora um pouquinho mais, né? É fácil analisar o percurso da fluência do Pedro, que olha, ele começou do zero, ele demorou tanto tempo. A gente olhar para a gente começa a falar as pequenas frases desde os primeiros dias ali, mas não é que você tem influência, tá engateando. Eu lembro que no segundo, terceiro ano, para eu escrever um e-mail para se comunicar, né? Naquela época você escrevia por e-mail ali, com alguém da Itália, você ficava com um dicionário na mão 1 hora para escrever 2 parágrafos. Hoje você senta e escreve como se fosse português. Mas, assim, isso leva tempo e a cada dia você está se aprimorando mais. Então, assim, a faculdade foi 4 anos, mas a gente fez vários cursos paralelos, né? Depois disso eu viajei para a Itália, estudei lá um tempo também. Então, tudo isso ajudou, né, a melhorar e eu não posso parar. Tem que continuar estudando. Tem que continuar estudando. Eu sempre falo para os alunos, a minha média de estudo é de 1 a 2 horas por dia. Eu, que já sou professor. Imagina você que está aprendendo. E eu falo assim, o estudo não precisa ser chato. O simples fato de você pegar uma série da Netflix e colocar em italiano, você está estudando, né? Você está se divertindo, fazendo uma coisa que você gosta, mas você está praticando, você está praticando o teu ascolto, e aí isso vai possibilitar que você fale muito melhor. Sim, até essa questão de que você estudar é muito diferente de você ser apaixonado pelo estudo, apaixonado pelo conhecimento. O professor foi para a Itália, então assim, uma paixão, quase um casamento com o conhecimento ali. Você sempre está muito ligado, muito próximo e talvez, se o professor pudesse colocar aqui pra gente uma dica para que a gente também vá por esse caminho de realmente se apaixonar pelo conhecimento, não ser só aquele estudo passei lá 9 anos, fui pro ensino médio, passei mais 3 ali, a faculdade e larguei de mão, porque tem muita gente que agora tá saindo do ensino médio, rolou vestibular há uns dias atrás. Até essa questão mais lúdica que você falou que a questão de ouvir uma série, assistir uma série ali com o italiano ajuda também, né? Sim. Muitas pessoas falam que aprendem italiano, inglês, outras línguas ali assistindo uma série, um filme, ouvindo uma música. Essa questão lúdica também ajuda muito? Sim, é a parte prática, né? Você tá ali, quem sabe nos primeiros dias você não tá entendendo muita coisa, mas depois, com o tempo, como é que nós aprendemos a língua portuguesa? Com o contato com a língua. A gente tem que perder aquela ideia que a gente vai lá para um curso de língua estrangeira qualquer, uma vez por semana, 2 horas, e aí o que acontece? Você vai pegar só o seu material na hora de ir para a próxima semana, você vai aprender alguma coisa, mas ter uma fluência vai ser muito mais difícil, né? Eu falo por experiência própria, que eu faço em inglês aí já há uns 2 anos, mas às vezes é difícil ter tempo para estar estudando, daí você estuda aquelas 2 horas na segunda-feira, por exemplo, na outra segunda você já esqueceu muito daquilo. Então, essa vivência, esse cotidiano, ou estudar um pouco mais, faz muita diferença. Faz, e hoje está muito mais fácil, porque naquela época, em 2003, 2004, a gente não tinha YouTube, você não tinha nada dessas tecnologias, podcast. Hoje, você tem uma série de recursos que você pode mergulhar no idioma enquanto você está tomando banho. Eu estou tomando banho, eu estou escutando, eu boto um vídeo lá e estou escutando, eu estou limpando a casa, eu estou escutando, eu estou dirigindo, eu coloco num podcast e deixo o 4G ligado e você vai de uma cidade para outra escutando um episódio de podcast em italiano. Tudo isso ajuda. E isso é bem bacana porque eu falo de experiência própria. Assim, em colégio, de inglês, por exemplo, eu aprendi também muito pouco. E eu falo que uma das coisas que mais elevou o nível que... Ainda não estou no nível bom. Ainda não dá pra gente fazer podcast lá em Los Angeles. Ainda não dá. Ainda vai ser um pouco complicado. Ainda não dá pra gente chamar o The Rock, não dá pra gente chamar uns caras aqui de inglês ainda pro podcast. Vai ter que ser no português. Ainda vai ter que ter um tradutorzinho ali. Mas uma coisa que me ajudou bastante foi a época que passava... Agora eu não vou me recordar se foi na SBT ou na Band, que passava algumas horas a CNN Internacional. Aí você já sabe as notícias vindas do Brasil, mas aí você ouve a forma deles de falar, a forma deles de pronunciar. Isso a gente aprende muito e serve para praticamente qualquer língua, né? Você aprende bastante.
Exatamente. Mas e o Toledo Bike Tour? Vamos sair da Itália e vir para Toledo. Chegamos ali no aeroporto, agora vamos para Toledo mesmo. Vamos para Toledo. Maravilha. Como eu tinha essa ideia de fazer essa viagem pelo Paraná, contando um pouquinho da história de cada lugar, de cada cidade, e eu não consegui naquele momento, o que eu fiz? Depois que eu voltei do Rio Grande do Sul, eu falei, por que eu não vou fazer isso contando a história da minha cidade? E até então, 10 anos que eu morava em Toledo, eu não conhecia nada de Toledo. Eu passava pelos lugares, olhava e para mim era tudo a mesma coisa. Tinha uma estátua lá, não sabia o nome da estátua, via uma pintura, não sabia o que significava. Né? Eu falei, foi em outubro do ano passado, eu comecei a comprar os livros sobre a cidade, né? Emprestar das escolas, os materiais. Hoje eu tenho praticamente quase todos os materiais publicados aqui dentro da cidade, eu tenho emprestado ou eu tenho que eu comprei, e comecei a mergulhar nessa história. E aí, a partir de meados de outubro, eu falei, eu vou começar a contar a história através de vídeos. Aí eu comecei a criar roteiros, histórias, contando a história da nossa cidade. Então, o primeiro vídeo que a gente fez do Toledo Bike Tour foi em outubro, na metade de outubro do ano passado. E de lá para cá, cada semana tem um vídeo contando um aspecto da história. Então, nesse primeiro vídeo, eu lembro que eu falei de como foi a chegada, né, desde da época dos portugueses, passando por todos os períodos ali das obragens, até a chegada dos primeiros pioneiros aqui. Daí eu parei e falei assim, a história daqui continua, mas próximos episódios virão. Aí eu fui contando a história da primeira morte, a história do padre Antônio Patuí, de personagens que foram pioneiros da nossa cidade, de locais da nossa cidade, em datas importantes, por exemplo, quando em dezembro do ano passado, quando o Aquário fez aniversário, completou 15 anos, eu fui lá e fiz um episódio sobre ele. Depois teve um aniversário também ali do Parque das Águas, eu fui lá e contei um pouco da história, sempre ligando a parte histórica, né, com aquilo que tem hoje. Então, começou através de vídeos. E eu tenho uma lista aqui de ideias para 2 anos, se for lançar um vídeo por semana. Então, ideia tem bastante. Tá faltando tempo para colocar tudo em prática, mas a gente está realizando isso. E a ideia agora, o segundo passo, é a partir dessa semana agora, de domingo, a gente convidar pessoas para pedalar pela cidade, passando por esses locais históricos, que na maioria das vezes você passa na correria do dia a dia e nem sabe o que é, e ir contando para ele, aqui aconteceu isso, aqui chegaram os primeiros pioneiros, tinha isso, isso e isso, aqui foram construídas as 3 primeiras casas. Quando você passa ali no fundo da rua, 7 de setembro, que você vê aquele desenho no fundo do colégio em Comar, que você só acha que é uma pintura, é o desenho da primeira igreja, e vai contando isso para as pessoas. Aqui em Toledo já teve 3 igrejas matriz. As 2 primeiras a gente não tem mais, a gente só conhece a de hoje. Mas até 75 tinha uma outra, com 2 torres laterais. Né? Quem é mais tempo da cidade vai conhecer toda essa história. Eu, como cheguei agora, eu mergulhei nos livros para conhecer. E é essa história que eu estou contando. Então, domingo agora, a gente vai fazer um passeio pela cidade de 11 quilômetros. E aí, durante esse passeio, vai ter várias paradas onde a gente vai fazer essa contação da história do município. Porque isso já tem em vários locais. Já tem em Curitiba, né? Já tem em São Paulo. Eu conheço Curitiba, Foz do Iguaçu tem. Né? Então, a gente está trazendo uma ideia nova. Se vai dar certo, eu não sei. Eu estou tentando. Se vai dar certo ou não, isso é outra coisa. Eu faço. Tem muita gente que às vezes não gosta de história, até do próprio município, da própria localidade. Você mesmo comentou que não conhecia a história de Toledo. Você gostou a partir do momento que você começou a aprender, a ler os livros, a conhecer mais a história? Como foi esse contato mais efetivo com a história de Toledo? Olha, eu posso dizer que eu fiz curso de letras, depois fiz pedagogia. O que eu fiz esse ano? Me inscrevi numa segunda licenciatura de História. Então, eu já estou tentando aliar esse projeto com a possível monografia lá na frente. Então, eu já estou pensando, né, de tanto que eu gostei. Porque, na verdade, assim, a história de Toledo era diferente
né, não só de Toledo, né, mas a da Fazenda Britânia, que foi comprada pela Sociedade Maripá, que hoje são 8 municípios que estão ali dentro desse território, é muito diferente do outros tipos de colonização, de ter uma colonização bem organizada. E aí, quando você vê os primeiros pioneiros que vieram para cá, as dificuldades que eles enfrentaram, né, hoje você tem todas as facilidades, né? E hoje não é raro você encontrar pioneiros ou filhos de pioneiros que falam assim, naquele tempo lá era um tempo muito bom. Apesar de todas as dificuldades que tinha, era um tempo muito bom. E a gente olha hoje para tudo que tem e às vezes já não dá valor, né? Então, fazer esse contraponto é interessante. E é interessante também quando você conversa com as pessoas, porque você tem a versão dos livros, né? Eu conheço essa aqui. A que está em sites, está em livros, mas de repente quando você para conversar com um pioneiro ou um descendente ali, você vai ver que tem versões que não estão contadas, que não estão escritas. É isso que a gente vai tentar levar aí nesses passeios de bicicleta também pela cidade. Você consegue encontrar essas pessoas? É difícil? Como que é o contato com esses pioneiros? Olha, assim, na verdade, se a gente pegar assim que pioneiro se considera quem chegou em Toledo de 46 até 52 e aqui ficou, né? Que 51 foi a data de criar, 14 de novembro de 51 a data de criação do município, né, pela Lei 790, criou Toledo e mais 38 municípios no Paraná. E aí, no dia 14 de dezembro, que foi realmente elevada a condição de município com a posse do primeiro prefeito e dos vereadores. Então, até essa data, quem chegou até aqui é pioneiro. Tá? E aí tem os descendentes. Se você pegar de 52 para cá, a gente está aí com 70 anos. Então, é um período longo. É um período longo, a maior parte dessas pessoas já faleceram, infelizmente. Você tem os filhos, né? Às vezes você encontra um com mais idade, que veio jovem ainda para cá, que vai estar, quem sabe, com 90 anos. Então, mas você tem uma questão até complicada para conversar com as pessoas, para não fazer relembrar de tantas coisas que vai trazer lembranças, né, para a pessoa. Mas os filhos estão aí ainda, né? Então, a gente tem essas pessoas que a gente conversa. Provavelmente aí tem lá no memorial, né, tem a lista da família, tem 2.500 famílias lá listadas, que são consideradas pioneiras. A maioria está aqui ainda. E você assim, descendentes, né? E percebe isso muito é quase um serviço histórico que está sendo feito, né? Porque estamos considerando hoje, se for 90 anos. Daqui a 20 anos, a gente ainda vai precisar muito recorrer aos livros, aos vídeos, para relembrar essa história. E é bem bacana deixar esse registro, deixar, vamos dizer assim, essa marca para a posteridade, deixar a marca para a história da cidade como um todo. Né? E até para envolver as novas gerações que não pegaram esse período histórico. Porque hoje a gente tem um projeto muito legal da educação, que é o Conhecendo Toledo. É um projeto legal, eu recebi o material deles lá até para fazer alguns vídeos aliados a essa temática, para estar sendo um material de apoio até para os alunos. Então, eu estou construindo algo nesse sentido. Tem que ser um material relevante para que a criança, o adolescente, quando ele passe pelo lugar, ele reconheça aquilo, reconheça a importância histórica e reconheça que ele faz parte daquele local. Porque a pior coisa que tem, né, é ele não se reconhecer como participante desse local. Por que eu não pego aqui e quebro um negócio, jogo um negócio no lixo? Porque muitas vezes ele não se vê participante daquele local. Isso aqui não é meu. A partir do momento que ele se vê inserido ali, ele fala, nossa, isso aqui é a minha cidade. Olha a história que tem. Ele fala, deixa eu cuidar. Então, além de fazer esse resgate, você está mostrando isso para novas gerações. E tudo isso eu estou fazendo assim, tudo sem tecnologia, gravando com um celular, não tem microfone, não tem nada, a edição assim, é simplesmente corta, emenda e vai, né? Então, não tem recurso aportado de nenhum outro lugar, é por hobby, né? O meu trabalho é professor de italiano, o resto é diversão. Que vai virando aí, quem sabe, outras coisas, né? Mas a ideia é se divertir fazendo aquilo que gosta. E das histórias, você até falou de muito que você descobriu, qual foi a história para você mais surpreendente? Aquela que você olhava uma coisa e você talvez até imaginava que se tratava de uma e te surpreendeu completamente a história por detrás. Aquela que realmente você falou, meu pai do céu, eu não sabia que era isso. Tem um detalhe interessante. Por exemplo, eu já fui várias vezes lá no Lago dos Pioneiros antes de começar fazendo.
E tudo que tem ali, tem várias coisas ali, monumentos, tem os maquinários da usina, né? E tem a estátua do padre Antônio Patuí, tem a coluna ali do Marco Zero, e ali naquela coluna do Marco Zero tem os 14 nomes da primeira comitiva que chegou aqui em 27 de março de 1946. Lá, Eles vieram do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, de São Marcos. Essa viagem demorou 38 dias. Que hoje não tem, hoje tem rodovia, naquela época não tinha. Então, eles saíram lá de São Marcos, demoraram exatamente um mês até chegar a Cascavel, né? Cascavel, naquela época, ainda era bem pequeno também, era conhecido por alguns como Encruzilhada, ali na Praça Presidente Bernardes, que é ali perto da Praça do Imigrante, né? Tem um Marco Zero lá também, né? E de Cascavel para cá, não tinha estrada. O que tinha era uma picada da Obrage Nunes e de Baja, que eles levavam, passavam uma linha teleférica, aliás, que ia de Catanduvas até Porto Mendes, né? E passava ali de Cascavel, passava por Lopeí e ia para Porto Mendes. E o que acontece? Como não tinha estrada, os pioneiros, esses 14, eles tiveram que vir abrindo a estrada, né, colocando pontes onde precisava e cruzando. E esse percurso de menos de 50 quilômetros demorou 8 dias. Era desbravando. Era mesmo. desbravando literalmente, né, todo esse trajeto. Inclusive, o último vídeo que eu postei foi de Cascavel, do ponto zero até o ponto zero de Toledo, vindo de bicicleta pela estrada antiga. Esse local que era a picada Nunes de Baja, que depois virou a Estrada Velha. Hoje, pouca gente utiliza a Estrada Velha, porque tem a BR, que mudou, né, de local, porque passava por Bom Princípio, Lopeí, e ia naquele sentido ali, saía lá na frente, entrava pela Rua Guaíra, lá em Cascavel. Com a rodovia, a 467, mudou ali, mudou o percurso. E é interessante você perceber essa dificuldade. E, inclusive, quando eu perguntei no grupo de pessoas que fazem parte aqui dos pioneiros da cidade, ou descendentes, eu perguntei lá quem se lembra dessa estrada, que eu acho que até a década de 70 que ela estava aberta. Muita gente falava, nossa, eu lembro quando eu passava com o ônibus, Princesa dos Campos, quando chovia, demorava 8 horas de Cascavel até Toledo. Então, eram as dificuldades que hoje a gente sequer imagina. 30, 40 minutos. Né? E a gente reclama. Né? Você vai no ar-condicionado, né? Tudo. Hoje nem de bicicleta você leva todo esse tempo aí. E aí, nesse primeiro grupo de desbravadores aí, de pioneiros, que foi o Zumiro Ruaro que trouxe, tinha lá um senhor chamado José Drago. Esse foi a primeira morte que aconteceu no nosso território, a partir da colonização foi ele. Eles estavam abrindo ali na época, já tinha aberto a estrada que vai para o Porto Britânia, né, que eles precisavam levar as madeiras daqui para o Porto Britânia. O Porto Britânia tinha 5 pontos. Né? Você tinha o pouso 1, que era o Porto Britânia, o pouso 2, que era Pátio Bragado, o pouso 3, que era Vila Margarida, o pouso 4, que era Cerro da Loura, e o pouso 5, que era o pouso Toledo, que era aqui nas redondezas do Parque dos Pioneiros, que era conhecido também como Pouso Frio. Então, para abrir essa estrada, para levar as madeiras lá para o Rio Paraná, demoraram-se 4 meses. Mas é uma estrada bem rudimentar também. Então, ficava tocos de madeiras. E tanto é que a primeira avenida que a gente tem é a Avenida Maripá. Naquela época, era a Rua Maripá. Porque a sociedade, né, que comprou esse território da Fazenda Britânia foi a Sociedade Maripá. Aí o que aconteceu? Em 49, a gente não tem uma data exata, né? Um pouquinho mais para cima do perímetro urbano daquela época, hoje é tudo urbano, hoje ficaria mais ou menos ali na frente do Moinho Toledense, com o Alto Posto Blindagem. O caminhão estava vindo com uma tora, e em cima das toras, que isso era algo normal naquela época, hoje a gente pode achar estranho alguém andando em cima de caminhão com uma tora, mas naquela época era normal. O caminhão bateu numa tora que estava do lado e tombou. Quem estava dirigindo esse caminhão era Zumir Long, que foi bastante conhecido aqui também. E de todos que estavam em cima, o único que faleceu foi o senhor José Drago.
Isso em 49. Como não tinha cemitério na cidade, porque cemitério você só vai pensar depois que morre alguém. Ninguém estava pensando em cemitério ainda, enquanto todo mundo está... Não, para que pensar cemitério? Vamos fazer igreja, vamos construir casa, né? A partir do primeiro que morreu, o pessoal, a gente precisa construir um cemitério. Né? Ali no fundo da Universidade Federal do Paraná, que é ainda a continuação da Maripá, lá em cima com a Avenida Cristo Rei, descendo a rua do museu, tinha um cemitério da época dos ingleses, das obragens, que era conhecido como cemitério dos bugres. O que eram os bugres? Os bugres eram os índios que não eram batizados, convertidos à fé católica. E o padre Antônio Patuí falou assim, não vamos enterrar o José Drago lá, não. A gente precisa ter um cemitério nosso, um cemitério cristão. Aí eles mediram 2.000 metros lá da igreja, que a igreja ficava no fundo do Incomar, aquele desenho que está lá, representa a fachada da igreja, o local da igreja. 2.000 metros está a entrada do cemitério municipal Cristo Rei hoje. A gente sabe, parece que foi mudada a entrada, então tem essa questão. E nesse vídeo, no segundo vídeo que eu fiz, eu falei, será que é possível encontrar essa sepultura ainda? Do José Drago? Existe? Não existe. Não. O registro mais antigo que tem do cemitério registrado é de 53. A gente consegue encontrar algumas sepulturas de 52 e até de 51, mas registrado, o óbito número 1 é de 53. Então se perdeu com o tempo. Né? Então são histórias como essas que você talvez assim nem imagina. Pô, aqui morreu a primeira pessoa, o cemitério é aqui por quê? Por que não é em determinado lugar? Né? Que tinha um cemitério, eu vou assustar aí alguém que estuda na universidade agora, lá que tinha um cemitério lá. Vai começar a aparecer gente no banheiro lá agora. E esse cemitério que não era para cristão, ele foi desativado. Foi desativado pouco tempo depois. Logo na sequência ele foi nivelado lá, né? Eu lembro pelo apelido do homem que aterrou lá, Mundo Novo, o apelido dele, eu não lembro o nome. Tá? Quem estiver ouvindo aí, coloca aí nos comentários o nome dele depois. Mas isso foi na mesma época que foi criado o cemitério novo. Tinha 38 pessoas enterradas lá, na época desse cemitério dos ingleses e dos bugres lá. E a terra que Toledo estava, você falou que era da Fazenda Britânia. Então ela tinha uma propriedade, tinham proprietários. Então, o que acontece historicamente? Assim, eu vou dar um panorama geral. Eu ainda não sou formado em história, só o que eu falo por enquanto é só curiosidade, né? Então, assim, você tem Portugal chegando aqui em 1500, mas essas divisões de terra já estão acontecendo bem antes. Né? Quando o Colombo já tinha chegado em 1492, eles já estavam dividindo terras, né? Já trataram dividindo terras ali a leste e a oeste de Cabo Verde. Isso a gente estuda em história. Aí a gente pergunta, mas aqui a gente descobriu por acidente em 1500, por que eles estavam dividindo lá em 8 anos antes? Isso faz pensar, pô, eles não estavam dividindo à toa, já sabiam que tinha alguma coisa para cá. Eles vieram aqui simplesmente fincar a bandeirinha, falando, isso aqui é nosso. Nesse tratado que a gente conhece, que é o Tratado de Tordesilhas, quando você pega lá e ele é dividido nas capitanias hereditárias, você vê que ele tem 13 faixas divididas, ele pega só a ponta do Nordeste brasileiro e ele vai pegar uma pontinha do Paraná. Uma pontinha do Paraná. Ou seja, daquela parte do litoral para cá pertencia o quê? A Espanha. Então a gente foi território espanhol até 1750. 1750 acontece o Tratado de Madrid, que se estabelece através de uma convenção que a partir do Rio Paraná seria de Portugal. Então, a partir de 1750 é território de Portugal. Nesse momento, eles já estavam ali pegando índios que estavam ali. Se você pegar a história de Guaíra, é uma história muito mais antiga que a nossa. É uma história muito mais antiga. O que acontece, então? Passou-se esse período de 1750, essa região fica um pouquinho esquecida, tem a Guerra do Paraguai. A partir de 1860, tem um forte capital entrando na Europa e eles começam a valorizar muito madeiras. E aonde que tem madeira? Aqui na nossa região. Então, o que acontece? Eles
começam a formar as obragens. A obragem é como se você arrendasse a terra, ia lá e tudo que está lá eu posso pegar para mim, boa, azar teu. E não eram pessoas do Brasil que estavam pegando esses direitos de terra, aí, vamos dizer dessa maneira. O que acontecia? Tinha a obragem, Companhias do Alto Paraná, que era uma companhia inglesa, com sede em Buenos Aires, na Argentina. Ele tinha a Fazenda Britânia. Isso é de 1905 já. Então ele pega todo um território, assim, agora eu não vou lembrar exatamente o tamanho, mas eu acho que dá 70 quilômetros do Rio Paraná para cá, mas ele vem lá do Rio Paraná até essa região de Toledo aqui, que é a parte quase final. Em alguns mapas aí a gente consegue encontrar esse território, mas é um espaço de terras muito grandes, muito grande. E depois disso teve assim um enfraquecimento comercial dessas madeiras e da erva mate, porque eles estavam mandando mais erva mate que madeira, que o transporte era muito mais fácil, né? Passava por essas picadas da Nunes de Bages, que era com a sede ali na Lopi. Alberto Dal Canale, ele descobre no final de 1945 que a Fazenda Britânia estava à venda, por um preço bem camarada, assim. Aí ele vai conversar com um amigo dele, que é o Alfredo Ruaro, para comprar essas terras. Então eles compram as terras, isso no final, eles visitam em dezembro de 45, ou seja, no Natal eles passam o Natal em Guaíra, na região de Guaíra ali. E eles vêm conhecer todo esse território, né? Eles fecham um negócio, o Alberto Dal Canale vai lá em Buenos Aires, assina a compra, e depois eles voltam aí para o Rio Grande do Sul para procurar os sócios. Nessa primeira reunião eles conseguem 50 sócios para efetivar o pagamento da Fazenda Britânia, que vai ser a colonizadora industrial madeireira Rio Paraná. Tanto é que Madeireira Rio Paraná é da onde vem a sigla Maripá. Madeireira Rio Paraná. Nasce a palavra Maripá daí. Então, e Maripá, porque tudo era telegrama, né? Então era mais fácil escrever uma sigla ali, que ficou nome de cidade, nome de avenida, nome de tudo. Até quase que Toledo tem esse nome, né? Mas Toledo já tinha, desde 1905, o pouso Toledo aqui, por causa que era ou um argentino ou um paraguaio, não se sabe ao certo, que tinha esse sobrenome. E aí ficou, né? O pouso Toledo, ficou a cidade de Toledo também. Tem registro de qual era o valor que eles pagaram? Tem. Eu não vou lembrar de cabeça, até eu falei num dos vídeos lá, cruzeiros, cruzados, não vou lembrar, mas depois eu passo aí para vocês. Imagina fazer a conversão hoje de quanto valeria? Quanto deve ter custado para toda a região? Deve ser uma coisa, no mínimo, curiosa. Mas assim, pelo que se comenta da história, o preço foi muito bom. Porque a Fazenda Britânia já estava em declínio. Eles estavam querendo investir bastante, eles já tinham comprado trilhos de trem, para montar um trilho de trem para passar por aqui, até Lopi, né? Só que daí eles acabaram vendendo ali para Guaíra. Eu não lembro agora qual era a obragem que estava lá, né? E eles construíram até Porto Mendes, os trilhos de Guaíra até Porto Mendes. Então, mas eu sei que tem sites que é possível fazer essa conversão ali do valor que era antigamente ao valor que é hoje. Só para você ter essa ideia. Hoje a gente tem dentro dessa região, Marechal se dividiu daqui em 1960. Depois de Marechal você dividiu Pato Bragado, Mercedes, Quatro Pontes, tudo saiu do território da Maripá. A própria Maripá também. Né? No início da emancipação de Toledo era tudo Toledo. Era tudo Toledo, era tudo a sociedade Maripá. Caramba. Era muita coisa, né? Era muito território. Então, todas essas cidadezinhas que a gente tem hoje aqui por perto, ou foram distritos, né? Distritos, vamos colocar assim, pertenceu a Toledo, porque Toledo passa a ser cidade em 52. Então, até de 52 para frente, tudo que estava aqui ao redor era de Toledo. E você pensar que, coloca aí, um grupo de pessoas era dono de uma área tão grande. De uma área que soma quantos milhares de habitantes, né? Incrível você pensar. Mas essa organização foi fundamental para ser Toledo, o que ela é hoje.
Porque, assim, ao contrário, pegar Cascavel, que está do nosso lado, a cidade irmã nossa, a mesma lei que criou aqui a cidade, 14 de novembro, criou lá também. A colonização de Cascavel foi totalmente diferente, né? Aqui a gente teve loteamento, foi vendido as partezinhas, então iam os corretores, traziam pessoas do Rio Grande do Sul, falavam assim, não, aqui custa tanto, o terreiro é tanto, está demarcado, isso aqui é teu. Não tem perigo das pessoas invadirem. Cascavel, você não tinha esse controle. Tanto é que muita gente, ao ouvir falar da Sociedade Maripá naquela época, vinha para cá e falava, vou tentar um pedaço de terra. Só que eles chegavam aqui, via que o negócio era organizado, ficava por lá. E lá eles conseguiam, não, lá você invade um pedaço, estou falando de 1950, 1946, então, e você invadia e acabava ficando duro. Aqui você não tinha esse problema. Porque você tinha o título de venda, né? Você conseguia, não, comprei da Maripá, tá aqui. E tem gente que tem famílias, né, tradicionais aí da cidade que compraram daquela época e estão aí no território até hoje. Você falou dessa primeira viagem que vieram 14 pessoas. Eram pessoas de meia idade, tinham idosos, tinham crianças juntos? Olha, pelos relatos, assim, eram jovens senhores. Eu não vou dizer que tinham velhos, mas assim, quem veio para trabalhar. Então, eles traziam aí o pessoal, vamos dizer assim, uns 30, 40 anos, né, nesse primeiro percurso aí de 14. Eu falei do Zumiro Ruaro, e lembra que eu falei que o Alfredo Ruaro era o sócio do Alberto Dalcanale. O Zumiro Ruaro era irmão do Alfredo. O Alfredo Ruaro chegou 3 dias depois, né, aqui em Toledo, com mais uma caravana de mais ou menos outras 15 pessoas. Então, o primeiro grupo aqui que estava aqui no final de março já estava em mais ou menos umas 30 pessoas. Tudo homem, para desmatar, abrir estrada, construir, para que depois que tivesse tudo pronto, pudesse vir as famílias. Tanto é que 4 meses depois, a gente vê que o padre Antônio Patui vem para cá a pedido do Alfredo Ruaro e ainda está na mesma situação. Você tinha 70, 80 pessoas aqui, né? Ninguém com família, todo mundo assim na cidade, um momento meio calamitoso, porque você já está aí há 3 meses e derrubar a mata não é uma coisa fácil, né? Para construir alguma coisa, então tudo leva tempo. Então muita gente desistia e não era interessante isso, essa desistência e voltar, né? Porque quando você desiste de uma coisa e volta para o seu local de origem, você volta falando mal, né? Isso não era interessante. Então a Maripá fez de tudo, né, para que as pessoas continuassem. E trazer o padre para cá era muito importante. Então ele fez de tudo para que o padre viesse. Final de junho de 46 foi a data, eu não lembro o dia certinho. E do jeito que o padre Antônio Patui veio para cá, ele acabou ficando aqui. Então ele ficou 10 anos aqui, né, ajudou a construir Toledo. Será que ele gostou? Né? Acho que gostou, né? Imagino que isso, você citou que foi um ponto importante, porque a nossa região e também o povo que nos colonizou tem o fator cristão como muito importante. Então, imagino Sim. que a chegada desse padre também foi importante para constituir a sociedade, a comunidade aqui. Exatamente. Isso está narrado aí nos livros, né, que eles fizeram uma festa, né? A descrição que o próprio padre Antônio Patui dá no relato dele é que quando ele desceu do carro, ele viu assim, pessoas barbadas, tudo meio desgrenhado, roupa rasgada, sujo, estavam atirando por alto. Então, ele mesmo fala que no primeiro momento ele pensou que ele tinha sido sequestrado, porque ele não imaginou que as pessoas receberam ele com festa, tirando para o alto, e ele já achou que era uma... Mas depois que ele viu que realmente todo mundo estava feliz com a chegada dele, ele acabou ficando por aqui, né? Literalmente ajudando a construir. Inclusive foi ele que as primeiras quadras da cidade, quando não tinha agrimensor, nada ainda, ele com um cordão ele foi lá e mediu as primeiras quadras, 7 de setembro, a São João ali, as primeiras quadras foi ele que mediu ali no cordel, né? Inclusive a rua ali atrás do Encomar, ela era calçamento, tinha alguma coisa tombada, se não me engano, para manter calçamento. Depois construíram um monumento ali com imagens da época. Ali é onde começa tudo, né? Porque, assim, na verdade, as primeiras 3 casas de Toledo são construídas ali no Parque dos Pioneiros.
Essas madeiras eles pegam lá da Serraria Lupion de Cascavel e de algumas casas que estavam já deixadas de lado, que eles tinham comprado da Nunes e Gibaja ali na Lopi. Então eles constroem as 3 primeiras casas. Daí eles começam a definir, bom, nós vamos construir a cidade aqui, não, vamos construir mais para cima. E aí eles começam a destocar ali, fazer naquele coração mesmo, ali na 7 de setembro. Tanto é que são nomes históricos, né? 7 de setembro, São João, você não tem assim nomes de ruas qualquer. Você tem a Maripá mais para lá. Então, essa ali, onde aquela primeira quadra ali da 7 de setembro, onde está o fundo do Colégio Incomar, ali você teve a primeira igreja, você teve a escola do lado, que já foi no ano seguinte. No ano seguinte, o padre Antônio Patuí foi em Curitiba, conversou lá com as irmãs vicentinas e solicitou ali professoras para vir para Toledo, que é um local que tinha poucas pessoas ainda, e que veio alunos da região estudar aqui. Então era quase que um internato. Muita gente tem relatos que eles dormiam assim na parte de cima da igreja, do forro, né? Para não cair, eles tinham que pisar nos caibros, né? Que senão você passava o forro para baixo e caía. Era o lugar que tinha, que tratava tudo começando. Então, naquele local você tinha a igreja, você tinha a escola, na esquina de baixo você tinha o primeiro hospital, isso em 49, o Hospital São Paulo. Então, tudo começou ali. A casa do paroquial era na frente, né? Onde é a Associação dos Bancários, se eu não me engano, né? Então, tudo começou por ali. O Incobar, então, é o precursor do parkour, né? Porque a galera passava pelos carros morrendo de medo, muito provavelmente. É o precursor do parkour. Os relatos dizem exatamente que eles tinham que pisar nos caibros, nas vigas, porque se eles pisassem errado, eles caíam dentro da nave da igreja. Nossa, imagina medo dessa pessoa. Eu não sei exatamente como era a divisória, né? A gente tem só pouquíssimas fotos ali da parte interna da igreja, então não sei como que era essa parte de cima, mas era onde eles dormiam, né? E essas 3 irmãs vicentinas que chegou aí para começar a escola, eles vieram de Curitiba. Para facilitar a vinda deles, a Sociedade Maripá alocou um táxi aéreo que veio até Cascavel. Ali em Cascavel não tinha um local para pousar, então tinha lá um local meio aberto, estava meio abandonado. O padre Antônio Patuí foi lá com mais algumas pessoas, abriu no facão, machado, picareta, deixou em condição para o pouso, depois que trouxe de jipe para Toledo. Mas isso já em 47, ou seja, um ano depois a gente já tem uma escola aqui que vinha gente, inclusive de Cascavel, de Guaíra, de todo lugar, estudar aqui. Então foi a primeira escola da região, assim. E falando um pouco desse resgate, puxando, o professor falou que é turmas de italiano, né? Como você vê o interesse da galera mais nova? Como você vê a galera, tipo, pô, eu sou descendente de italiano, eu queria saber sobre a história, sobre o idioma. Como é que você vê, assim, talvez esse retorno das pessoas a se interessar de volta pelo idioma que são dos seus... É complicado essa parte, que muitas vezes a galera mais nova não sabe nem descendente do que ela é. Você tem esse probleminha aí. Já é mais difícil. Já é mais difícil. Então, você tem aí os relatos dos pioneiros que veio, tem a primeira geração, a segunda geração, a terceira. Da quarta geração, eu vou pegar assim 25 anos para baixo, você já perdeu praticamente tudo. Porque lá você pega de 40, 60, você usava a língua em casa ainda, com os filhos, daí os filhos cresceram, vão ter as famílias dele, 70, 80 já tem alguma coisinha. A nova geração, de 2000 para cá, que nasceu, os pais já não falam mais nada no idioma, então automaticamente acaba não passando, e estou falando isso aqui de 2000 para cá, está com um jovem de 23, 25 anos aí, né? Então você já não teve esse contato dentro de casa. Então ele talvez até saiba que ele tem uma origem lá atrás italiana, mas como ele não teve contato de idioma, não viu ninguém falando, então ele não se interessa porque ele não conhece. Né? Quem sabe o pai acaba se interessando um pouquinho, o avô se interessa mais porque teve mais contato. Então quanto mais contato você vai ter, você vai se interessar mais. Então seria um resgate, né? Então, mas aí seria um trabalho conjunto dos pais, passar a história para os filhos, falar assim, tua raiz é essa. Você não tem interesse, né? Porque hoje tem tanta coisa, né? Eu vou estudar o inglês, vou estudar o chinês, que é a língua comercial,
e não muito vou investir naquela parte que é cultural, porque talvez o italiano, assim, não é que eu vou voltar para a Itália, vou ganhar dinheiro, não sei o quê. É uma questão de raiz, de sangue mesmo, né? Não é uma questão comercial tanto. E qual que é mais o público que te procura para tentar aprender o italiano? São pessoas mais que querem aprender por curiosidade ou porque simplesmente gostam da cultura italiana, tem algum contato nem que não seja esse familiar ou de descendência? Quem é esse público? O meu público principal já é essa geração que teve o contato com os pais. Tá? Então, assim, vou falar que o meu aluno mais novo tem mais de 30 anos. Ele não tem ninguém menor que isso. É de 30 a 70 anos. Essa é a faixa de alunos. Todos eles formados, todos eles com seus trabalhos. Então, assim, é difícil quando você encontra um jovem, que fala assim, estou falando jovem, 18, 17 anos, que fala assim, quero informação sobre o curso. Você não encontra. Tá? Isso até é estratégia que a gente aplica na hora de fazer divulgação, porque você não, aquela faixa de idade, aí você já exclui, porque você já sabe que você vai focar onde? De 30 a 60. E essas pessoas, eles te procuram mais por aprender por uma curiosidade? Por que eles querem aprender o italiano? Porque eles têm a ligação ainda com os avós, os né, pais, com os pais. Eles lembram de casa, meu pai falava italiano. Então, alguns falam alguma coisa de dialeto, eles vão lembrar, e agora ele quer aprender, que agora que ele está formado, ele tem um dinheirinho, quem sabe ele quer fazer uma viagem para a Itália, conhecer. Então, ele está fazendo uma busca cultural, não é uma busca comercial, é uma busca cultural. Eu lembro até que a primeira vez que eu fui para a Itália, fui trabalhando como professor, né? Hoje a gente acaba achando que tudo é meio complicado, mas a primeira vez que eu fui, em 2010, né? Tinha poucas horas, salário pequeno, e eu falei, eu quero ir. Pois eu estou dando aula desse negócio, como que eu não vou para lá? Porque é assim, a primeira coisa que o aluno te pergunta, você já foi para a Itália? Aí você fala assim, não fui. Parece que o teu crédito já caiu lá embaixo. A credibilidade aumenta. Credibilidade já, embora você seja formado, né, tenha o diploma, saiba falar, coisa e tal, mas você não foi. Então, falei, não, tem que mudar esse negócio. Então, em 2010 foi o primeiro ano, pelei bastante, paguei parcelado, mandei e-mail para lá, falei em alguns lugares, eu falei assim, não tem muito dinheiro, não tem lugar para eu ficar aí. Consegui, fiquei dentro de igreja, fiquei dentro de escola, né? Teve uma igreja lá em Roma que me deu a chave da igreja. Fica aí 3 dias depois, quando você sair, me devolve a chave. Eu acho que hoje em dia ninguém ia fazer mais isso, mas... Aqui, pelo menos, não. Consegui esse tipo de coisa, né? Fiquei em casa de brasileiros que moravam na Itália, então foi economizando. Aí o que eu fiz? 2011, como eu tinha feito a primeira viagem, falei, vou levar uns caras comigo. 2011 eu voltei para a Itália com 14 pessoas como guia. Falei, eu vou tentar, né? Não vendi bilhete aéreo, não vendi nada, montei o grupo, falei, a gente tem que comprar lá na agência o bilhete, tudo, o hotel, tudo lá, e eu vou levar vocês, né? Mas o responsável por vocês não é a agência, é eu que estou junto. E foi eu digo que foi uma aventura muito legal, né? Tinha 14 mulheres. Só eu de homem no meio. Quando nós passamos lá na alfândega lá da Espanha, que eu falei, tá tudo comigo ali, o cara assim... Como assim? Como assim? É o Chique Guarém, pô. Porque assim, é estranho, né? Mas aí ele explicou, mostramos tudo lá, o roteiro, as reservas, foi tudo muito tranquilo, né? Inclusive, agora a gente está organizando um retorno para janeiro de 2024. Só que eu falo que é expedição, não é pacote de viagem. Porque a minha ideia não é levar ninguém para a Itália para ter uma vanzinha que te pega lá no aeroporto, que te leva no hotel, que te leva do hotel, tá no ponto turístico. Você tem 20 minutos para tirar foto e voltar embora. Não. Você chegou no aeroporto, agora você vai pegar o busão e vai lá para a cidade. Como é que faz isso? Do mesmo jeito que os italianos fazem. É um negócio bem aventureiro. Você vai viver o que eles vivem. Saiu do hotel, nós vamos passar o dia inteiro fora. Como é que nós vamos para o local que nós vamos visitar? Circular, lotação. Vamos pegar, vamos de manhãzinha, faz todo o percurso a pé, sem aquela coisa de terrorismo, 20 minutos, né?
Cara, entrou no Coliseu, cara, você tem a manhã toda para aproveitar. Para ninguém ficar te enchendo o saco. Porque você imagina, você vai a um lugar uma vez na vida, talvez tem o cara, o ônibus está parado ali, não pode parar ali, tem que ficar. Então, tem que aproveitar o local. Aproveita, então, a gente faz todo o giro a pé, no final da tarde, volta para o hotel. Como? De ônibus, metrô, o que tiver na cidade, a gente volta. No outro dia, você vai para um outro local da cidade, do mesmo jeito. Então, você vai experienciar o cotidiano deles. Então, você não tem... Você vai caminhar um pouco, vai cansar um pouco, mas você vai viver realmente o dia a dia de quem está lá, né? Você vive como é ser um italiano. Como é. E falando dessa viagem para a Itália, o que mais, olhando na viagem, que mais se aproximou da sua origem? Aquilo que você olhou e falou assim, putz, ou esse lugar, ou esse monumento que está falando comigo praticamente, alguma coisa que ficou muito próximo para você. Como eu sou um cara muito mais de aventura, você já percebeu, assim, montanha, ciclismo, né? Eu gosto muito dessa parte histórica, entrar nos museus e ficar escutando, não só olhar assim, quadro bonito aqui, vamos pro próximo. Não, qual que é a história disso aqui? O que está por trás disso? Então, você fica um bom tempo analisando esses detalhes. Como da parte da minha origem, dos meus descendentes, eu não tive esse contato em casa, então eu não sei nem de onde veio. Eu não tenho descendência. Eu tenho descendência italiana, mas eu não tenho documentação nenhuma. Eu não tenho dupla cidadania. Eu tenho só o amor pela coisa. Então, quando você vai lá, você vai experienciar aquilo que você mais gosta. Então, gosto de conhecer os lugares novos, né? Em 2015, quando eu fui pela terceira vez, o que eu fiz? Chega de ver museu e igreja, vamos ver coisa natural. Aí eu só fui vulcão, caverna, montanha, porque eram as coisas que eu gosto, que eu fazia aqui, né? Eu falei, andar de bicicleta, e eu fui fazer lá. O vulcão é o mais diferenciado de todos, né? É totalmente diferente. A gente passou pelo Etna, que é ali na Sicília, que é o maior da Europa, né? E tem o Vesúvio ali na região de Nápoles também. O Etna, de vez em quando, tem umas erupções laterais ali, que sai uma lavinha, mas... né? Uma lavinha. Uma brincadeira. Só que é legal que você tem assim, quilômetros e quilômetros que... Eu não vou falar que parece a Lua, porque eu nunca estive na Lua. Mas uma paisagem tudo cinza, formada aquelas pedras de lava seca, né? Parecendo uns torrão, né? De cri-cri, vamos colocar assim, cinza, quilômetros daquilo ali. Você só tem aquilo, né? Ali perto do Etna. Então, é uma região muito interessante de conhecer. E cavernas, as maiores cavernas da Europa ali, também é legal, né? Pedalei bastante por lá, pega uma bicicleta do hotel, vai dar uma volta lá numa caverna. Para esse de 2024, você falou que tá preparando já. Você tem um roteiro pronto? Tem. Vai para Roma? Vai para quais cidades? Assim? O roteiro, assim, onde vai iniciar e vai terminar, a gente está verificando ele, porque você pode tanto chegar hoje tranquilamente a Milão ou a Roma, né? Milão, às vezes, é um pouquinho mais complicado, né? Depende muito de escala e de valores. Roma acaba saindo mais barato. Então, geralmente, é 3 dias em Roma, 3 dias em Florença, 1 dia em Pisa, 2 dias em Veneza, 1 dia em Assis, 1 em Verona e 2 em Milão. Aí você pega o avião de volta, são 15 dias no total, você tem 1 dia e ida, 1 de volta, 13 dias visitando lá. 13 dias lá. Não estou pegando essa parte muito do sul, pegando a parte mais centro-norte daí. Você faz visitas nessa viagem de 2024? Vão ser visitas mais históricas, mais aventureiras? Não, é mais histórica. Histórica. É mais cidadezinha. Se eu tiver um grupo aí de aventura que queira ir só para caverna e montanha, beleza. Mas essa é centros históricos, né? Os centros históricos ali é a história mesmo. Tanto é que no valor que a gente está pensando em fazer, ele sai bem abaixo de um pacote turístico. É estranho falar bem abaixo hoje, porque hoje o preço do bilhete aéreo, estava escutando ainda ontem, que a tendência é aumentar mais ainda, então isso já dificulta ainda mais. Mas ele acaba tendo ali uma entrada por dia em um ponto turístico,
já dentro do valor, os hotéis dentro do valor, né? A passagem de trem e de ônibus, quando precisar, porque a maioria é trem, dentro do valor. Então, o que é? Você compra o bilhete aéreo e mais toda essa parte terrestre. A única coisa que fica de fora é a alimentação. Por que eu não coloco a alimentação? Porque você passa 10 horas na frente de uma feirinha lá, você vai comer um negócio. Chega 11 horas, meio-dia, você não vai almoçar. Então, se eu coloco tudo isso no seu pacote, você vai pagar um negócio que talvez você não use. E aí, assim, tem coisa, você come uma coisa, ele come outra coisa, então não tem como colocar tudo numa caixinha. Então, eu falo assim, almoço e janta, a gente vai parar no restaurante, cada um come o que quer, paga lá e boa, né? Se quiser sair num restaurante mais chique, que tem o cara cantando e você tem a fim de pagar, beleza, vai. Se você quer ficar no hotel dormindo, fica. Então fica livre. O que tem é o histórico. E falando um pouquinho desse projeto de 2024, qual ainda é aquele famoso... Eu sei que é uma pergunta muito clichê dizer qual que é o sonho, mas qual é aquele ponto que ainda você não conseguiu visitar que, mas assim, tá na listinha ainda para ser um cheque ali? Mas daí então não seria 2024, seria uma outra viagem. Já estamos descobrindo planos futuros. Já seria uma outra viagem, que teria umas outras 2 viagens aí, quem sabe. A próxima vez que eu tiver a oportunidade de ir para a Itália, ficar uns 15 dias, um mês, não sei, eu não quero nada de cidade grande, de igreja, de monumento, de museu. Eu quero pegar aqueles burgos, cidades medievais antigas, pequenininhas, porque tem muito disso na Itália, 2.000, 3.500 habitantes, ir lá no barzinho, tomar o café e ficar o dia inteiro lá conversando com as pessoas. Nada de, assim, isso é história, porque ele vai contar da história, mas você vai conversar. Então você está fugindo de um aspecto, mas está entrando em um outro. Né? E óbvio que eu tenho um sonho de pedalar pela Itália também, mas isso aí é outra coisa, né? É um negócio mais difícil. Tem que ser elaborado, né? Fora do país, mais tempo, né? Aí já é diferente, já é um processo mais novo. A gente tem que ganhar na Mega Sena antes. Sim. Aí divide por 5 para pagar o euro, e tem que fazer o processo todo. E as pessoas que vão com você, geralmente, nessas excursões, já são pessoas que têm um contato maior com o italiano? Já são alunos seus? Ou são pessoas que têm um contato, às vezes, até pequeno com a língua? A maioria já acaba tendo um contato ou comigo ou com o idioma, de alguma maneira. Ou é um professor, ou é alguém que eu conheço, ou é aluno, né? Ou é amigo do amigo que vai. Então, da vez passada, dos que eu não conhecia que foram na viagem, era porque era amigo de alguém que estava indo. Então, assim, não foi ninguém totalmente desconhecido, mesmo porque é um grupo 12, 14 pessoas. Eu não estou montando um negócio assim para 30, 40. É 12, 14 no máximo. Porque assim, é um grupinho pequeno para você ir lá e viver o negócio. Não é para se estressar. Né? E hoje a gente tá bem tranquilo hoje, porque a 2011, né? Você ficava meio preocupado de você perder alguém lá na Itália, né? Hoje não, todo mundo tem GPS, tem 4G, sabe como vai, WhatsApp. Me perdi, como é que eu faço para voltar para o hotel? Há 12 anos atrás você não tinha essa facilidade. Então hoje você fala assim, você não quer sair não? Beleza, então fica aí. Eu vou sair onde eu quiser. Ou você pega o celular, qualquer lugar que você tiver, mesmo que você nunca foi, você, vou em tal lugar aqui, põe e vai. Você falou da tecnologia que 2011 na Itália devia ter pelo menos alguma coisinha, começo ali tecnológico. Imagina aquela viagem lá, contornando o Paraná. Lá atrás, né? Hoje não eu lembro a primeira vez que eu vi essa questão do Maps, foi lá na Itália. Eu estava em Verona, na casa de um colega lá. Não era colega, ele me recebeu na casa dele, não me conhecia, foi pelos e-mails, né? E o filho dele comprou o telefone e mostrando pro pai dele, olha pai, que legal, aqui tal lugar, não sei o quê, mostrando assim através do mapa como é que fazia para chegar. Eu nunca tinha visto isso na vida. Foi lá que teve o primeiro contato. Foi o primeiro. Eu fui comprar um celular que tinha isso em 2018, 2017. E imagina quantos perrengues já foram passados por viagem que hoje as pessoas até da geração mais pra frente não conseguem extrapor. Eu lembro, eu tenho 23, ainda não sou... Assim, eu tô numa faixa um pouquinho intermediária ali,
Mas eu lembro que antigamente nos carros o pessoal falava, eu botei GPS no carro. Tipo, Aparelhinho. Já era um aparelho fora, né? a pessoa já se sentia, tipo, virei amigo da nova super máquina. Eu já tô comprando lá o kit e tô me sentindo... Era um utensílio premium. Nem pros tem carros. mais isso, né? Ninguém quer mais. Hoje a pessoa olha ali no celular e vê como é que é, né? Muito E hoje é uma curioso. facilidade. Por exemplo, eu tenho um projeto de viagem aqui que tende essa questão mais histórica também, que é envolvendo o ciclismo, que é de Toledo a Toledo. Toledo, Paraná, Toledo, Minas Gerais. São 1.006 quilômetros. Vou fazer essa viagem em julho. Então, vou passar 2 semanas viajando, essa faixa de 80, 90 quilômetros, para conhecer nosso xará lá em Minas Gerais. Vou de bicicleta. E aí, vou conhecer e depois eu volto de ônibus, né? Mas a ida é bike. E as cidades têm alguma ligação a mais além do nome? Não. Na verdade, o Toledo lá é o sobrenome do cara que chegou primeiro. Então, ele é o sobrenome Toledo, porque lá, né, na Espanha tem uma cidade chamada Toledo. Então, essa questão de nomes acaba indo pelo sobrenome da pessoa, né? Essa família é uma família que se distribuiu, né? A Toledo família no Paraná, grande. Toledo em Minas, existe Toledo na Espanha e Estados existe Unidos. Toledo nos Estados Unidos. Uma família que... Eu fiz um episódio sobre o nome da cidade, a origem do nome da cidade de Toledo, acho que é o episódio número 4 ali do Toledo Bike Tour, onde eu busco, né? Se eu não me engano, eu contabilizei, acho que 20 e poucas cidades com o nome de Toledo ao redor do mundo. Eu não estou exatamente lembrando o número aqui, depois a gente pode dar uma olhadinha ali na playlist, mas são várias cidades. As mais conhecidas são essas que tu mencionou. A gente tem na Colômbia, a gente tem nas Filipinas, né? Talvez com a pronúncia um pouco diferente, né? E pensando aqui dessas regiões, tudo com uma característica mais ligada aos espanhóis, né? Você vê tudo a galera ali... O nosso, sem dúvida nenhuma, era o sobrenome de um rapaz que vivia aqui no Pouso 5, né? Que era argentino ou paraguai, não se sabe, certamente, tem essa discussão ainda, mas que o sobrenome dele era Toledo. É algo curioso. E ainda na história de Toledo, a gente vê que uma figura que foi muito importante na nossa história, hoje dá nome ao museu, que é o Willy Barth, dá o nome à Praça Central, a esposa dele dá o nome ao Lago Municipal. O que você sabe dessa figura? Quando que ele chegou em Toledo? Eu não fiz um episódio dele ainda porque é uma história bem... né? Então eu teria de fazer um episódio bem caprichado. Porque o que a gente tem? Ele foi diretor da Maripá depois do Alfredo Ruaro. O Alfredo Ruaro foi o primeiro diretor, de 46 a 49. O Alfredo Ruaro representou bem essa colonização italiana. Quem que ele trazia para cá? Descendentes de italiana, principalmente descendentes de italiano. Mas ele era muito amigo do Willy Barth. Tanto é que quando ele saiu, o Alfredo Ruaro, ele mesmo indicou o Willy Barth para ficar no lugar dele, e eles tinham já algumas ideias combinadas, só que o Willy Barth, quando veio, ele acaba trazendo também os alemães, né? Ele acaba criando outros núcleos, né? Tanto é que daí, quando ele traz os alemães, em vez de ficar mais aqui na região que já estava sendo formada, se cria a Marechal, que não era Marechal na época, né? O Rondon ali, então distribui para aquele lado de lá. Então o Willy Barth é responsável por essa divisão também e trazer mais uma etnia para cá. Isso de 49 em diante. E depois ele vai ser diretor, vai ter várias questões ali envolvendo a vida dele. Depois ele vai entrar de prefeito, né? Se não me engano, em 1960, que ele fica até a morte dele, né? Morreu jovem. A gente tem certeza que se ele tivesse jovem, assim, no sentido de, né, novo, né, tinha muita pela vida ainda, pela frente, se ele tivesse vivido mais, Toledo, com certeza, tinha mais desenvolvimento ainda. E ele morreu numa viagem também. Se não me engano, ele estava em Catanduvas, alguma coisa assim, mas não foi acidente, foi questão de saúde, né? Não, ele morreu em viagem, mas não por questão de trânsito, assim. E é bacana ver essa questão de os italianos e os alemães, porque
nas cidades, vamos dizer, mais metrópoles, é muito acostumado a ter bairros que são núcleos, né? Mas é todo mundo dentro de uma mesma cidade. É bacana que quase só faltava mais umas 2 nacionalidades e a gente já criava já uma Copa do Mundo aqui no oeste do Paraná. E essa ideia era do Willy Bart, justamente mesclar, porque até então estava mais forte a parte italiana mesmo, né? Mas essa questão da cultura mesmo, a gente vê ali municípios próximos aqui, Marechal Cândido Rondon, Quatro Pontes, Pato Bragado, Mercedes, Entre Rios do Oeste, a gente vê que são municípios com uma cultura alemã muito forte, ainda muito enraizada, eles fazem lá Oktoberfest, ainda tem a questão ali da arquitetura, que tem algumas coisas mais alemãs, ali ficou mais enraizado mesmo. Exato, justamente porque a gente pegar nas datas históricas, todas essas localidades saíram depois daqui, de Toledo. Porque o que eles precisavam, né, nessas localidades? Como o território era muito grande, não dava para todo mundo comprar um sítiozinho, uma chacrinha, aí, coisa e tal, uma parte de terra e ficar longe da sede. Então, eles iam criando os distritos, né, para facilitar, né, ter comunicação. Então, foram criando esses distritos e essas cidades. Ao passo que foi formando os núcleos, porque, chegou um italiano, onde que eu vou mandar esse italiano para que ele se sinta bem? Perto de outros italianos, então ele manda para tal região. Tá vindo aí os japoneses. Para onde que eu vou mandar? Onde que tem um japonês? Vamos mandar para essa região aqui. Então, é dessa maneira que vai sendo distribuída, né? Pensando no bem-estar de quem está chegando, para que ele se sinta bem, se sinta em casa, não saia daqui, não volte levando más notícias para o Rio Grande, né? E a gente tem aqui em Toledo o museu que conta um pouco da história de Toledo, até hoje está fechado para reforma, né? É um monumento que ajuda a contar a história do nosso município. Você também já teve contato com o museu? Ele ajuda para os seus vídeos, para o seu trabalho? Antes de começar a escrever, a primeira coisa que eu fiz foi uma passada pelo museu, conversar lá com o Anésio, com o Thiago, né? Abraço para eles aí que vão assistir aí, com certeza, gente, depois. Mas eu encho o saco direto lá. Eu não vou dizer toda semana eu tô lá, né? Mas eu tenho o contato deles aqui, eu tô pedindo, tem uma foto de tal coisa que eu preciso usar, tem tal informação. Então, eu quando estou criando o roteiro, apesar de eu estar me baseando em fontes, eu sempre crio o roteiro e falo assim, dá uma olhadinha nesse texto aqui, se eu não estou falando nada de errado, porque eu uso a minha linguagem, né? Apesar de estar construindo a partir daquilo que está disponível nos livros, né? E eles vão dando conselhos aí, né? Então, eles ajudam muito, né? E então, eu estou lá direto, né? Contato com eles por telefone, sempre que possível. E até em cima disso, porque até o professor falou no começo da questão das interpretações, né? E das versões, né? Que às vezes, até uma curiosidade, dentro aqui da história de Toledo, tem alguma coisa que você viu 2 versões assim, muito discrepantes? Você falou, é impossível quase que as pessoas estejam falando da mesma coisa, ou é algo assim que são diferenças mais pontuais, você vê no tempo? A gente tem a questão assim, o cara que escreve o livro sobre a cidade está contando uma versão, geralmente aquela que é mais conhecida, né? Ou aquela principal, ou geralmente a gente fala de quem ganha a Copa do Mundo que vai contar a história. Então, do vencedor, vamos dizer assim, quem ganhou a batalha que vai contar, quem perdeu, morreu, acaba não tendo a versão dele. Então, você tem essa versão mais oficial. Mas tem quantas histórias que talvez a gente encontre e fale assim, mas não foi bem desse jeito que está sendo contado. Isso não é novidade, a gente vê isso direto na mídia, de interpretações até daquilo que está no dia a dia hoje. Um interpreta de um jeito, outro interpreta do outro, né? Até a história da morte do José Drago, que eu falei ali, que foi ali na frente do Moinho Toledense, perto ali também do Alto Posto Unidade. Alguns dizem que foi aonde é o cemitério. O cemitério foi construído porque o acidente foi ali, né? Mas aí, confrontando os relatos, se chega realmente que essa versão da história não é a mais adequada. São versões, né? Agora, assim, o que eu sempre digo?
Quando eu coloco o vídeo, eu coloco as fontes, os livros é esse. Várias vezes, algumas pessoas que conhecem a história realmente, que estava lá naquele momento, falam assim, olha, não é bem aí. Eu vou lá e conserto no próximo vídeo, retrato, faço alguma tipo de... Porque assim, você está baseando em o que está escrito, mas talvez alguém pegou um nome errado, né? Até esses dias, foi dia 26 de janeiro, eu fiz porque eu comecei a fazer os vídeos semanais e a partir deste ano eu fiz os vídeos shorts. Então, todo dia tem um vídeo short sobre a história de Toledo, sobre algum aspecto, de 1 minutinho ali, né? E no dia 26, eu comentei que foi criado o grupo escolar de Toledo, né? E pela lei tal, lá, coisa e tal, mencionei, baseado no livro, e comentei que hoje esse grupo escolar era o Dario Veloso. E não é. Era o Moraes Rego. Mas no livro estava escrito, eu coloquei lá embaixo, pessoal, eu me baseei nisso. Deu que a tá fonte. eu me baseei nisso aqui. Depois eu fui lá, né, coloquei nos comentários, fixei, falei assim, ó, a fonte está aqui, vou fazer a retratação e colocar a informação correta. Daí eu fui pesquisar novamente mais a fundo e vi que realmente o que estava no livro estava errado. Você não pode confiar nem no livro, você tem que estar eu tenho uns 20 livros lá sobre a cidade. Então eu estou sempre cruzando informação para ver o que bate mais. O que bate mais. E tem algum ponto específico assim da cidade que você já visitou, alguma localidade, talvez até do interior, que você ache legal, que seria interessante as pessoas visitarem, que talvez não seja tão conhecido da maior parte do povo? Primeira parte do interior, que são as mais antigas, é justamente essa linha que vinha do Porto Britânia, aliás, que saiu de Toledo e foi para o Porto Britânia, que era só a picada lá, né, que tinha os pousos. Inclusive o pouso 4 é o Cerro da Lola. Cerro da Lola, a gente tem a questão do nome, porque se diz que era de uma menina que tinha sido devorada por uma onça, né? E o nome dessa menina era Lola. A história, veja assim, ó, é uma história recente. Isso nós estamos falando. E ainda tem assim, mas não foi bem assim, não é. Então não está bem fechado nessa questão. Se diz que é dessa maneira, em alguns livros traz dessa forma. Inclusive no site da escola lá municipal está dizendo justamente isso. Inclusive tu deve visitar lá, porque lá a escola São Pedro. Tem a igreja São Pedro, né? Foi construída uma igreja lá, foi doado o terreno, e aí tinha um motorista da Maripá, que era devoto de São Pedro, deixou a estátua lá. Aí, como não tinha escola, os alunos se reuniam na igreja. Aí, quando construiu a igreja, qual que é o nome da escola? São Pedro. Ficou com o nome da igreja. Né? Então, são histórias assim, das comunidades. Por exemplo, 10 de maio, que antigamente era conhecido como Angico, né? Porque tinha um Angico lá na frente, que foi... Tecnicamente é o primeiro distrito de Toledo, porque na mesma data você tem 10 de maio e Novo Sarandi. Aí você pega por uma questão de ordem alfabética, 10 de maio é primeiro. Né? E até porque estava perto dessa estrada que ia lá para o porto, então era que mais passou primeiro os pioneiros por ali. Então eu tenho essa ideia aqui na lista de fazer dois tipos de trabalhos com os vídeos. Eu quero pegar justamente a partir da Fazenda Britânia e mencionar todas as cidades que tem hoje, que faziam parte desse território, que são 8, né? E também dos distritos, e fazer a visita nessas cidades. Porque hoje a gente tem aqui, assim, mas a gente não sabe qual é a nossa relação com o Marechal, com o Pato Bragado, né? A gente tinha um porto. A gente não faz parte de Rio hoje, a gente não faz, mas até 1960 tinha o porto lá. Isso, pouca gente sabe. Pouca gente sabe, então vai se fragmentando, vai se dividindo. Então, hoje a gente tem 10 a 11 distritos no município, se eu não me engano, ia mudar esse número. Ouro Preto. Ia entrar, não sei se já entrou. Ainda vai ser em processo, então é né? 10 ainda, né? Então eu tenho a ideia de fazer um pequeno documentário de cada distrito, indo de bicicleta e mostrar o que tem em cada lugar. Começando na ordem de criação dos... Então o primeiro seria 10 de maio, no Sarandi, então ir lá e mostrar, aqui tem isso, e mostrar os relatos de lá. Né? E a mesma forma fazer isso com os municípios.
também que fazem parte desse território inicial. É um trabalho, mas é tudo com o tempo você vai fazendo isso e vai envolvendo o pedal, né? Não à toa que você tinha dito que são vídeos para 2 anos, né? Não, tem ideias aqui na lista, aqui, ó, que isso aqui é o que está no papel, depois você vai jogando lá no computador. Então, a ideia, material tem, história tem, né? Sim. E o vídeo é 12, 15 minutos no máximo, então você tem história. E o público que acompanha os seus vídeos, eles também dão ideias de roteiros, de Tem. alguma questão histórica? Uhum. Teve alguma coisa que chegou para você, assim, através dos vídeos e que foi interessante, depois também virou um passeio, um conteúdo? Uhum. Eu lembro que quando eu fiz na semana do dia 14, no dia 14 de dezembro do ano passado, alguns estavam comentando das prefeituras do município. Porque hoje a gente conhece aquela de 81, se eu não me engano, a construção ali, 83, eu acho que é essa data. Mas antes disso, de 52 para cá, a gente já teve 5 locais. Que a gente não... Algumas não existem mais, outras ainda existem. Né? A primeira prefeitura foi ali, mais ou menos onde era a Darão Móveis. A segunda, onde é o Banco do Brasil, que foi uma casa de madeira que foi construída especificamente para abrigar a prefeitura, porque a primeira era uma casa emprestada ali da Buicaê. A terceira prefeitura era na frente do Banco do Brasil, tem uma construção lá da família, agora não vou lembrar o nome da família lá, e é importante porque essa construção está lá até hoje, né? Tem uma loja de produtos naturais, uma loja de sapatos lá embaixo, então isso, quem sabe, seria uma coisa histórica, colocar uma plaquinha. Aqui foi a prefeitura municipal do ano tal até o ano tal, né? Depois foi ali onde chegou a ser na Maripá o núcleo regional, né? Depois que foi, né, na Praça Cívica ali onde está tudo hoje. Então, assim, essa ideia de colocar as prefeituras junto com a ideia veio dos comentários que foram dados, né? Então a gente está sempre olhando e interagindo. O meu canal do YouTube ele não é monetizado. Então, tem 3.500 pessoas lá que eu fui adquirindo ao redor, assim. Eu tenho o canal do YouTube desde o quê? 2008, desde quando saiu o YouTube, porque eu sempre compartilhava material, o Pedro deve lembrar, eu mandava alguma coisa pelo YouTube. Mas, assim, qual que era a minha intenção com o YouTube? Compartilhar material com o aluno. Eu lembro, inclusive, que... Vidinho engraçado, piada, né? Nossa! A gente até olha aqui o professor foi desenvolto para gravar. Até a gente comentava que era um processo natural. Eu não lembro se já estava... Em 2017 o professor já tinha o canal de produzindo vídeos mesmo, né? Já tinha, mas não produzindo vídeos, assim. Produzir vídeo para falar assim, agora vou fazer um negócio com essa finalidade. Foi o ano passado. E até hoje eu lembro daquela... A gente fez uma edição. Para quem tá assistindo aí, lembro que já foi meu professor, época de Senai. E... o professor deu um dos comentários que mais me surpreendeu na vida, que foi quando a gente tinha feito um vídeo até muito mais sério, foi até um vídeo mais poderado dele, dá para brincar um pouco mais. Talvez foi um dos primeiros professores a ter dito para mim, brinca um pouco mais, se soltem um pouco mais. Uhum. E acaba saindo aquele vídeo lá que é um vídeo completamente editado, com um monte de piadinhas no meio, que até algumas coisas surpreendentes, e foi uma coisa muito bacana ver como isso que eu vi lá se construir em 2017 acabou virando hoje um canal, né? Para mim é profissão e para o professor é um hobby que agrada bastante, né? Exatamente. Então, o canal a gente tem desde esse tempo, sempre com essa intenção de compartilhar material. Quando a gente criou a ideia de passear pelo Paraná de bicicleta, eu falei, não, vamos tentar monetizar esse canal. E aí a gente começou a fazer o quê? Entrevistar pessoas dessas cidades que a gente ia passar. Então eu fiz 50 entrevistas até o momento que a gente estava esperando financiamento. Eu entrevistei 50 cidades. Ou às vezes eu falava com o vereador, secretaria de turismo, secretário de educação, ou com o próprio prefeito. Então tem 50 entrevistas de todo do Paraná ali envolvendo, falando um pouquinho da história da cidade, o que tem para visitar. A ideia era fazer com todos, né? Para mostrar, o nome dessa série é Antes da Viagem, é justamente mostrar o que tem antes de passar, né? Foi a partir daí que eu falei, vamos fazer esse negócio, né? A gente conseguiu entrar
para monetização, eu falei que não é monetizado porque não está rendendo nada ainda, mas a gente a resposta de verificação não chegou ainda, a carta que tem que vir, né? Então, a meta que precisava das 4.000 horas, a gente chegou no dia 7 de dezembro do ano passado. Ou seja, a gente já estava com os vídeos do Toledo Bike Tour no ar, mas a gente não tinha atingido métricas ainda. Então, sim, a gente começou a atingir agora. Só que a gente tem aí 3.500 inscritos, muitos desses são daquela época de 2000 e pouco, 2000. Tem muita coisa da viagem da Itália, também da primeira viagem minha, que eu mostrando, assim, que eu mostrei para os alunos, eu deixo lá, né? Porque na época eu falava italiano meio enroscado ainda, então tá lá, tá disponível, mas ainda é um público muito pequeno. Então eu já faço um convite para você, entra no canal Joel Muniz, se inscreve, aciona o sininho de notificações, curte, compartilha. Isso aí, vou fazer o merchan. Já deixa o merchan. Porque assim, o YouTube ele é uma ótima... Ele dá um retorno, mas você tem que ter o quê? 20 mil pessoas assistindo constantemente para você conseguir ter um retorno. Eu olhei nas métricas aqui antes de vir, até hoje eu ganhei $1,50. Tem que ter muita coisa. Já tô bem, né? Já ganhei $1,50. O que é? Não dá nem R$10, né? Mas é o que eu falei, se eu estivesse pensando nisso para ganhar dinheiro, eu não vou fazer nada. Eu tô fazendo isso aqui porque eu gosto. Óbvio, se eu conseguir atrelar dinheiro a isso, melhor ainda. Mas meu trabalho é professor de italiano. Quem sabe quando os vídeos começarem aí a aparecer mais, apareça, quem sabe, uma lanchonete da cidade. Não tem como você colocar uma vinhetinha no final, assim, e a gente vai estar aberto a isso também, mas o foco inicial é mostrar a história. E é muito bacana falar isso, porque às vezes o sonho ou o interesse que você tem por um determinado tema acaba te levando pro caminho, né? Uhum. Eu falo muito que se perguntasse pro Pedro lá de 10, 11 anos, o que ia ser da vida? Eu falava categoricamente, eu vou ser engenheiro mecânico. Eu tinha muito nítido isso. Hoje, estamos aqui, Brasil. Estamos aqui, Brasil. Apaixonado por microfones e câmeras. E é bacana como é que é descobrir realmente a profissão. O professor que lidou com aquela piazada de 17 anos ali. Na época tu já estava, assim, nessa época, eu lembro que você fazia os comentários políticos lá o Macron, não sei o quê. Nossa, é uma fase minha muito CNN que eu tava. Hoje tá mais no esporte. Hoje eu saí de CNN pro Desimpedidos. Mudou bastante a linha. Mas é bacana olhar isso, que a gente vê que cada um foi por um caminho e sempre em cima daquilo que gosta. Porque quando você é meio que obrigado a fazer uma coisa que você não tá muito afim, ou você fica muito longe da sua vontade de fazer, você acaba ficando meio frustrado, né? Não tem muito incentivo. Né? E as loucuras abrem portas, né? Porque, tipo assim, o que eu tô fazendo aqui no oeste do Paraná? Eu vim porque eu vim pedalar. E fiquei, e construí a minha vida aqui através de uma loucura, colocado por muitos assim dessa maneira. Eu lembro que um colega meu, quando eu falei eu vou para Cascavel de bicicleta, o cara falou, você é maluco, rapaz, arruma um trabalho. Foi o que eu fiz. Depois que eu vim para cá, arrumei trabalho, faculdade, casei para cá, vim para Toledo, então eu estou há 10, 11 anos em Toledo hoje. Tudo por quê? É óbvio que Deus vai guiando as coisas, mas assim, se você pegar o início de tudo, você vai ver, se não fosse essa loucurinha aqui da viagem... Tudo seria diferente. Mas não tem como dizer o que seria, se seria, como seria. É só você pensar, foram 370 quilômetros. Sim. Se fosse 370 quilômetros para o outro lado do mapa, para cima... Muda tudo. Muda tudo. A história seria totalmente diferente. Talvez eu voltava para casa, não tinha... Né? Então, assim, eu não gosto muito de trabalhar com o se, porque o se nunca aconteceu. Se tivesse acontecido isso aqui não tem como dizer. Né? Então, eu prefiro manter aquilo que é real, que aconteceu isso daqui para trás, e baseado daquilo que aconteceu para trás, eu consigo planejar um pouquinho o futuro. Pensar que eu poderia ter feito diferente lá atrás alguma coisa, não é garantia que eu poderia estar diferente hoje, tanto para melhor, mas para pior também. Então, eu gosto de pensar que até onde eu errei, se eu pudesse escolher, eu escolheria errar no mesmo lugar, porque eu sei aonde eu cheguei. O resto é tudo dúvida.
E é muito isso porque quando você vê as pessoas que olham assim, tal artista passou por tal coisa, teve um insucesso e acabou chegando longe. Mas você vê na própria vida da gente isso acontece. O pessoal acha, pô, exemplo de perseverança, sei lá, o caso do Stallone, que ele batia, não lembro se era o Stallone Schwarzenegger, que ele batia, que ele queria fazer o filme que ele fosse o protagonista. O Stallone. É o Stallone, né, que é o Rock, né? É o Rock. Ele bate tanto até ele conseguir o filme como ele como protagonista. E às vezes é o que o professor falou. E perdeu dinheiro. E ele perdeu dinheiro. Se ele tivesse vendido para outras distribuidoras de filme, ele teria ficado muito mais rico. Mas será que esse cara seria uma pessoa feliz com o que ele tá fazendo? Ele fala, pô, eu podia estar lá e agora foi tal artista. Então, conseguiu realizar o sonho, né? Foi atrás de um objetivo, visualizou aquilo e seguiu esse Tem que caminho. ser eu, né? Se não for eu, não adianta. Sim, e falando, por exemplo, do caso do professor italiano, qual que seria a solução mais simples para o professor italiano? Vai para uma cidade de, sei lá, 1 milhão de habitantes, entra numa escola, vira professor de uma escola e desenvolvendo um projeto para pessoas que querem resgatar essa memória. Né? E imagino que esse trabalho também com o Toledo Bike Tour, toda essa bagagem de buscar conhecer a história de Toledo, a história da região, de fazer esses percursos, essas visitas também dá uma bagagem muito grande, uma experiência muito grande, porque você conhece locais diferentes, conhece pessoas diferentes, histórias diferentes. A própria cidade, né? Então, a própria cidade vira uma cidade nova, porque é o que eu falei, assim, quantos lugares que há 4 meses atrás eu passava, eu não sabia o que era. Tem uma estátua ali no final do Largo São Vicente de Paula, perto do Gruber lá. O que é aquela estátua? Você passa lá e não sabe. Eu falei, agora eu comecei a passar pelos locais e olhar o que tem nessa... O que aquela plaquinha está dizendo? Aí eu cheguei lá perto e falei, nossa, isso aqui é o governador Bento Munhoz da Rocha Neto. Por quê? Aí ele tem lá. Foi na época dele que ele assinou lá que o município Toledo seria município. E você olha lá, é simplesmente uma estátua no meio da rua e você não dá valor. Porque você não conhece. A partir do momento que você conhece a história, você valoriza. Tá atrapalhando ali a rua, tá atrapalhando a calçada. Mas, assim, é só uma pessoa que participou de uma coisa que talvez a cidade onde você mora não teria existido. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E aí você começa a prestar mais atenção nesse tipo de coisa. Exato. Né? Hoje, por exemplo, é a hora que eu vou para qualquer lugar que eu vejo uma coisa diferente, eu falo, peraí, eu não posso passar correndo aqui. Eu tenho que parar e ver o que está escrito ali. Eu moro aqui no São Francisco, então eu passo aqui na São João direto. E aí, a hora que você passa ali para baixo da Sadia, que tem aquela rotatória ali, sempre tem um globinho lá, né, perto da delegacia ali, a polícia ali. Aí eu imaginando que era sempre alguma coisa relacionada à Sadia, né? Eu falei, é da imigração japonesa. Eu também sempre achei que fosse alguma coisa relacionada à empresa. E não tem nada a ver. Tipo, sei lá, a empresa virou multinacional, se desenvolveu e resolveu... E aí, conhecendo, já me deu e fala, tem a Praça do Japão ali atrás do Parque de Ivapaim, tem essa pracinha aqui também, que não é uma pracinha, mas é uma rotatória, tá lá o monumento, tem lá o bairro São Nascente, então já dá um episódio legal passando por esses lugares. O São Nascente é o distrito ali ao lado de Bom Princípio. Ouro Preto, ali por naquela região ali. Então é um local de descendência japonesa. Japonesa, Sol Nascente, já tem esse nome, né? Então já você consegue aliar coisas da cidade em relação a essa origem. E com tantas descendências, isso explica também Jardim Europa, né? Também. Não sei se foi motivado, mas pode fazer sentido. Né? Um livro muito legal que eu aconselho quem está escutando, assistindo aí, adquirir, que é um preço bem em conta, é aquela Ruas de Toledo. Ruas de Toledo. Eu paguei, acho que 20 e poucos reais, 27 reais. Um livro grande, assim. Tem o nome das ruas, a histórico, né? E lá você encontra os personagens. Por que a rua tal chama com esse nome? Aí tem o nome dele lá. Se é pioneiro, se é uma data histórica, então é algo muito importante aí também. O único. É isso aí, então. A gente teve esse bate-papo aqui, foi muito, muito legal, muito proveitoso. Então a gente te agradece, Joel, por ter
aceita o convite de vir conversar com o nosso público, de participar do segundo episódio do Tô no Pod. Maravilha, eu que agradeço pela abertura desse espaço e para você que gosta de pedalar e conhecer a história aí do nosso município, eu vou fazer um convite aqui então, né? Domingo que vem, dia 12, a gente vai fazer um passeio pela cidade, né? Máximo de 15 pessoas, não é galera do pedal grande, é 15 pessoas aí. E se você quiser participar, entre em contato conosco. Aí vai estar, pode procurar a gente no Facebook, que é Joel Muniz, no Instagram, que é Toledo Bike Tour também, pode se inscrever lá, seguir, e lá a gente vai estar colocando as datas desses percursos, porque a ideia é ter novos percursos, e esse roteiro inicial ter mais datas também, porque só 15 pessoas, então vai ter que fazer isso mais vezes aí também. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, foi muito bacana, um monte de coisa que a gente não sabia, que a gente acabou aqui aprendendo, e obrigado, galera, também, que receberam esse novo apresentador aqui também. Então, foram várias curiosidades, até eu que nasci aqui em Toledo, estou aqui há 26 anos, algumas coisas eu não sabia, algumas coisas já sabia, assim, de conhecer a história da cidade, ter estudado, mas foi um papo muito bacana também, conhecer mais o professor, então foi muito legal. E nos vemos em breve, né, Pedrão, com mais um episódio, com mais um capítulo. A gente volta em breve. Essa entrevista vai estar disponível no nosso canal no YouTube, no canal do Toledo News no YouTube, também no nosso site, no www.toledonews.com.br e também nas nossas redes sociais, lá na página do Tô no Pod, né, no Instagram, @TonoPod, nosso podcast. Sigam, galera, sigam. Que vai ter muito conteúdo bacana, entrevistas aí com pessoas da cidade, vai ter muita história legal. E em breve voltamos com mais um convidado e para mais histórias aqui da nossa cidade. Até mais! Até mais, galera!